Muito bem, amados. Abram suas Bíblias em Efésios capítulo 4. Na verdade, capítulo 6. Efésios 6. Hoje pela manhã nós tivemos aqui uma assembleia extraordinária, também motivo de grande alegria. Foi aprovado, a igreja aprovou a solicitação do concílio do nosso querido irmão Railton. Esse concílio vai acontecer aqui na igreja no dia 7 de dezembro. Mais informações vocês terão adiante, mas toda a igreja está convidada a participar desse concílio de ordenação, na verdade de consagração ao ministério pastoral do nosso querido irmão Railton. Então dia 7 de dezembro você coloque na sua agenda. Efésios capítulo 6. Efésios 6 a partir do versículo 10. Todos têm? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Efésios 6, a partir do versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na sua força, e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também um capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Versículo 18, com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos mais uma vez, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, Deus fiel, se faz presente aqui, Senhor, e nós estamos aqui para apresentar o nosso louvor a Ti, Senhor. Nos instrui na Tua palavra, Pai. Fala conosco, por meio da Tua palavra poderosa que não volta vazia. Nós sabemos que o Teu povo tem passado por luta, Senhor, e são muitos os que querem vencer, mas não estão prontos para isso ainda. Nos ajuda a entender que nós estamos em guerra constante, e que para isso nós precisamos depender mais e mais do Senhor. A vida cristã não é fácil, Senhor, mas com a Tua ajuda nós podemos cumprir aquilo que o Senhor nos ensina, na Tua palavra, que nós somos mais do que vencedores. Te agradecemos porque sabemos que o Senhor tem nos ajudado e nos ajudará com a força da Tua palavra e com o auxílio do Teu Espírito Santo. Por isso é que nós oramos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós falamos muito, nós agradecemos muito a Deus pelos feitos e falamos muito em vitórias, queremos vitórias. Afinal de contas, quem é que não quer vencer na vida? Todo mundo quer vencer na vida. Se você perguntar para alguém, ele vai dizer que quer vencer na vida. Se você perguntar para um derrotado, ele vai dizer: eu quero vencer na vida, eu quero ser um vencedor. O ser humano está sempre correndo, sempre buscando vitórias. Seja vitória financeira, seja vitória familiar, seja vitória em qualquer que seja o relacionamento. Eles querem vencer, você quer vencer. Só que ao longo dessa caminhada, talvez a grande maioria não tem se sentido como vencedor ou vencedora. Tem corrido, mas parece que a vitória não chega. Querem vencer, mas a vitória não chega. E ao longo dessa caminhada, muitos, não poucos, têm percebido o quanto são derrotados. Talvez você que está aqui nessa noite como crente mesmo, ao longo de sua caminhada já deve ter se sentido assim, como um derrotado ou uma derrotada. Tudo que eu fiz até aqui, de nada valeu. Será que vale a pena continuar correndo nessa caminhada? Mas afinal de contas, por que é que muitos se sentem derrotados? Por que é que muitos acham que ao longo dessa caminhada, parece que tudo o que conquistaram não tem valido a pena? Querem vencer, mas não se sentem como tal.
é porque ainda não entenderam que estão em guerra. Você ainda não entendeu que está travando uma guerra, uma batalha. Você quer vitória, você quer vencer, você quer ser um vencedor, mas você se esquece que você está no meio de uma batalha. Você diz para Deus: Senhor, como eu quero vencer nessa área? Senhor, me concede a vitória nessa área. Mas você se esquece que você está numa batalha. E todo aquele que entra numa batalha tem que se preparar para ser mais do que vencedor. E essa batalha, ela não é fácil. Não é fácil para mim e com certeza não é fácil para você. Não está sendo fácil para você. Mas você sabia que você está no meio de uma guerra? Você sabia disso? Que você está no meio de uma guerra? Você crê? Aonde que acontece essa guerra? No mundo espiritual. Muitos estão sendo derrotados porque acham que a guerra é nesse mundo e não no mundo espiritual. E se falamos de guerra no mundo espiritual, como a palavra de Deus mostra, que a minha luta e a sua luta não é contra a carne nem contra o sangue, eu preciso entender que uma guerra espiritual, para que eu possa ser bem sucedido e ser mais do que vencedor numa guerra espiritual, eu tenho que me apossar de armas espirituais. Mas o problema é que muitos estão sendo derrotados porque as armas são carnais. Querem vencer uma batalha espiritual com armas carnais. E não sabem nem quem é o inimigo. Quem é o seu inimigo? Quem é o seu maior inimigo? Mas muitos acham que é o irmão do lado, que é o vizinho do outro, que é o chefe no trabalho, que é o marido, que é a esposa, que são os filhos em casa. Aí a derrota acontece. E ficam confusos: como é que eu sou cristão, estou passando por essa batalha e estou sendo derrotado? Quantos não já pensaram em desistir da caminhada cristã nessa batalha? Porque não sabem que estão numa batalha espiritual. E falam que o inimigo é Satanás, mas trata as pessoas como inimigos. Quando eu falo em guerra, não estou falando somente de pessoas, porque tem pessoas incrédulas que são instrumentos nas mãos de Satanás também para essa guerra. Mas a guerra não deixou o seu ambiente, o ambiente espiritual. Mas quando eu falo de guerra, não somente dessas pessoas, mas precisamos entender que Satanás, ele está furioso com a minha vida e com a sua vida. E ele tem muitos, mas muitos aliados. E para você vencer essa guerra, você tem que estar debaixo da proteção divina. Não é por sua força, não é por sua sabedoria que você vai vencer essa guerra. Você tem que estar sob a proteção divina. Mas você tem que entender que desde o momento que você nasceu, você está exposta nessa grande batalha. E essa batalha não termina aqui. Ela vai por toda a vida. Amados, a minha luta e a sua luta, ela se dá no mundo espiritual. O adversário é um ser espiritual. Como é que eu posso vencer um ser espiritual usando armas carnais? Tem pessoas aí, à torta e à direita, dizendo que eu já venci o diabo na minha vida. Tem pessoas que dizem assim, eu não mexo com o diabo, ele está quieto, eu estou quieto. O diabo não está quieto não. Tem pessoas que se apresentam de peito aberto e encaram o diabo face a face. Eu não posso vencer um adversário espiritual se eu não tiver recursos espirituais para isso. Por isso é que cada vez o homem está sendo derrotado. Mas eu quero ser um vencedor, eu vou vencer, eu vou para a igreja porque eu vou tomar posse da minha vitória. Amém, aleluia. Mas você tem que ter recursos espirituais para vencer essa batalha. E saber que o seu maior inimigo é um ser espiritual. As armas humanas não vão funcionar. A sua sabedoria não vai funcionar. E isso só vai colocar você numa posição de derrota. Todo combate requer preparo. A pergunta é: você está preparado para esse combate?
Ninguém está preparado para esse combate. Mas você quer vencer. Vencer é bom. Eu quero exercer na minha vida aquilo que Jesus comunica através do seu servo Paulo, que nós somos mais do que vencedores. Você tem que entender que Ele, o nosso maior inimigo, como um ser espiritual, Ele leva vantagem sobre mim e sobre você. Se você não se preparar, Ele vai levar vantagem. E essa ideia de dizer, porque o diabo está derrotado, a Bíblia fala que ele está derrotado, mas não está cumprindo a sentença ainda. Ele está solto. Ele está passeando pela terra. Se você abrir a sua Bíblia em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro, abra sua Bíblia lá. Primeira Pedro, capítulo 5, versículo 8. Olha o que diz a palavra do Senhor. Mais uma vez, nós não temos opção aqui, isso aqui é mandamento. Sede sóbrios, e o quê? Vigilantes, isso é mandamento. Sejam sóbrios e vigilantes. Olha a continuação do versículo. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ele está esperando uma brecha para derrubar você. Ele não está feliz em saber que você foi salvo por Jesus. Ele anda ao seu derredor, ao meu derredor, para me derrubar e para te derrubar. Você tem que estar ciente disso. E muitas vezes nós dormimos, e dormimos legal. Nos esquecemos que mesmo salvos, a Bíblia mostra que o diabo, nosso adversário, ele está ao nosso derredor. Ele está solto. Se alguém já disse para você que está amarrado, ele está solto. Não vá nessa conversa, nesse chavão que tem por aí, e que tem muito crente fraco bebendo dessas coisas. Cuidado, Satanás está solto. Fique atento e atenta, como a Bíblia manda. Sóbrio, vigiando. A Bíblia nos mostra, volte lá para Efésios. Efésios capítulo 6. A Bíblia nos mostra esse ambiente de batalha. Capítulo 6, versículo 12. Efésios 6, versículo 12. Ela diz assim, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Na curiosidade, fui ver o que era o significado bíblico de principados e potestades. São territórios onde o soberano é um príncipe. E lembra que a Bíblia fala quem é o príncipe desse século? E o que é que ele faz? Mata, rouba, destrói, cega o entendimento dos incrédulos. Ele tenta fazer com que você não dê crédito à palavra do Senhor, porque senão fica a ideia que ele trabalha só no entendimento dos incrédulos. Ele é o príncipe deste século. E a Bíblia fala que a nossa luta é contra principados e potestades. Também fala de hostes espirituais. Na teologia bíblica, essas hostes são como tropas de um exército. Mas um exército pronto para atacar. Enquanto Satanás tem um exército pronto para atacar, nós que temos as armas espirituais, não tomamos posse disso. O exército dele está pronto, mas nós dormimos muitas vezes, e queremos ser vencedores.
Mas nesse plano espiritual, qual é o tipo de ataque que esse exército utiliza? Ataque pessoal. Tem um ataque pessoal, ele ataca de surpresa. Como o diabo anda em derredor, e a sua falta de vigilância é um prato cheio para isso, ele se aproveita da sua fragilidade para atacar de surpresa. Não pense que você está fora dessa vigilância, desse exército não, viu? Ele está te observando. Ele está me observando, esse exército, essas hostes. Foi assim na vida de Jó. Satanás estava passeando pela terra e viu aquele homem. Ah, aquele homem bíblico, aquele homem tem mente ao Senhor. Deixa ele lá, Senhor, quero peneirar a vida daquele homem. Ele está me observando e observando você. Esperando uma brecha para que esse ataque pessoal seja concretizado. Só que ele não para por aí também não. Tem um ataque coletivo, familiar. Ele sabe que você, que nós, que o ser humano é um ser social. Falamos aqui de comunhão. E é muito bom quando o crente está em comunhão. A Bíblia fala, ó, quão os irmãos viverem em união. Você acha que ele não quer atrapalhar a coletividade, não? Ele quer. Ele vai fazer de tudo. Muito bom esses eventos que foram apresentados hoje aqui, de forma típica. Muitos eventos, glória a Deus. Mas e você, está pronto e pronta para orar? Para que esses eventos aconteçam? Ou você vai chegar em casa e simplesmente, o culto foi uma bênção, uma maravilha, e simplesmente vai orar por você, por sua saúde, sua família, e ponto final. Ore pela igreja, ore pela comunhão, orem pela liderança. Porque Satanás, ele também ataca de forma coletiva, ele quer atrapalhar a comunhão, e ele vai tentar, viu? Não se surpreendam vocês líderes de departamento, tudo bonito aí, mas se mantenham firmes em oração, porque ele vai investir. Se mantenham firmes, vigilantes. Ele sabe, amados, que se ele atingir alguém da família, seja um filho, um pai, um irmão, toda a família vai sentir. Por isso que ele não brinca em serviço. Na igreja do Senhor é a mesma coisa. Quando ele atinge um, os demais sofrem. Porque nós fazemos parte de um corpo. Somos membros de um corpo, que é o corpo de Jesus. A igreja é o corpo de Cristo. E se ele ataca um membro, toda a família está comprometida. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. Versículo 26, olha o que diz a palavra do Senhor. 1 Coríntios 12, versículo 26. Todos têm? Diz assim a palavra de Deus: de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Então, muito cuidado. Ele vai tentar atacar a família cristã. Ele ataca também de maneira social. Quantas vezes você é provocado por alguém, um vizinho, um amigo na rua, no trabalho? Parece que aquela pessoa foi levantada para ser o calo naquele dedinho direito do pé. Aquele dedinho do pé direito. Aquele calo que incomoda. Estava brincando com minha irmã essa semana, dizendo que o meu dedo já não sente mais. Ele encontrou tanta quina que já está adormecido. Na verdade deve estar morto, porque não sinto mais nada. Mas uma unha encravada, olha como ela afeta o nosso comportamento, a nossa maneira de andar. Aí parece que algumas pessoas são levantadas para tirar nossa paz, nosso sossego. Eu não aguento aquela pessoa, vixe, que parece que foi levantada para... Ele sabe disso. Ele cegou o entendimento dos incrédulos. Mas mesmo assim o seu ataque não é contra a pessoa. O seu ataque, a sua maneira de se defender é contra esses principados. Porque você tem que entender que aquela pessoa, ela está cegada pelo diabo.
E ela não tem poder para tirar a sua paz. Não tem. Porque Jesus disse que a paz dele, além dele deixar, ele deu. Eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não tem nenhum ser levantado por Satanás que venha tirar a sua paz. Não deixe não. Lembre-se que a sua luta não é contra esse ser. Aproveite para evangelizar esse ser que não conhece a Jesus. Você um dia não conhecia. Mas Satanás sabe que quando ele atinge um, os demais sofrem. E você precisa exercer a sua autoridade espiritual. Deus lhe deu essa autoridade. Deus lhe deu por meio das Escrituras. Se Deus declara que você é mais do que vencedor, você pode ser mais do que vencedor. O problema é que muitas pessoas, elas ainda não abraçaram essa causa e não entenderam que estão no meio de uma guerra. Amados e amadas do Senhor, estamos no meio de uma guerra. E para ser mais do que vencedor, mais do que vencedora, eu e você, nós precisamos colocar a palavra do Senhor em prática. Temos ferramentas, temos exemplos de homens e mulheres que venceram. E para isso nós precisamos crer na palavra do Senhor para cumprir a vontade dEle. Ao longo desses domingos, à noite, você é nosso convidado, nossa convidada, a estar aqui adorando ao Senhor e aprendendo na palavra a vencer batalhas. Eu tenho as minhas batalhas, eu sei que você tem as suas. Todo domingo à noite, você é nosso convidado. Venha adorar a Deus conosco e venha aprender na palavra do Senhor a vencer batalhas. Pai, te agradecemos, Senhor. Exaltamos o teu maravilhoso nome, pois tu és soberano. Não há outro Deus semelhante ao Senhor. Nós estamos felizes, Senhor, porque mesmo em meio à guerra, o Senhor nos sustenta. Obrigado porque o Senhor tem fortalecido a tua família, Pai. Claro que nós não somos perfeitos, nós somos pecadores, mas nos ensina, Senhor, a estarmos vigilantes, porque o diabo, ele é o nosso adversário e ele anda ao derredor, mas sabemos que contigo nós podemos vencer essa batalha. Nos ensina, Senhor, por meio da tua palavra, nessa proposta bíblica, Senhor, que o Senhor apresentou para nós, para que venhamos, Senhor, ser bom testemunho na casa do Senhor, ser bom testemunho no trabalho, para que as pessoas possam ver que mesmo como seres humanos que nós somos, frágeis, Senhor, nós podemos vencer qualquer batalha, porque o Senhor é quem luta por nós. Te agradecemos, ó Pai, e oramos porque estás aqui no nosso meio. Obrigado por essa comunhão, Senhor. Obrigado por cada família que o Senhor trouxe aqui, Pai. Eu sei que muitas estão passando por lutas, mas que o Senhor venha consolar e venha mostrar numa perspectiva bíblica todas as ferramentas para que essa família venha vencer. Obrigado mais uma vez pelos teus feitos. Te agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.